Para fazer a montagem do MPB é necessário fazer um planejamento antes, tá? Porque algumas peças têm interrelacionamento e você, uma define a outra, a característica da outra peça, tá? Além disso, a sua bike deve ser montada, a primeira interrelação é você com o uso que você vai dar e o seu tamanho para você definir o tamanho da bike e assim por diante. Então, a primeira coisa que você deve pensar é o uso que você vai dar para a sua bicicleta, tá? De acordo com esse uso, você vai escolher um tipo de quadro e um tipo de grupo, tá? Uma relação de marchas, um tamanho de pedivela e assim por diante, tá? Geralmente as bikes, o que a gente vai abordar aqui, são bikes de 21 a 27 marchas, tá? A primeira entrada de 27 marchas que já é voltado para pessoal esportivo, tá? E o 24 do meio, que é o grupo que tem uma mistura legal de resistência com uma relação boa para você usar a bike em qualquer lugar, tá? Com 21 marchas é uma bike voltada para usar na praia, usar na cidade, sem subidas muito fortes, sem carregar muita carga. É legal, é uma bike legal para quem quer ir trabalhar de bicicleta, tá? Para ter uma marcha para poder pegar pequenas subidas ou ter força para ganhar velocidade, tá? E que obviamente sai relativamente barato, tá? O segundo grupo, 24, é justamente um sistema de marchas que te dá uma grande relação para você carregar peso, tá? Que é bem voltado para cicloturismo, e você consegue usar a bike em várias situações, tá? Inclusive, assim, dá para usar uma bike que é montada como 24 marchas, dá para ainda trocar só uma peça, que é a relação o cassete aqui atrás, e colocar o chamado Mega Range, que é um cassete com a última coroa aqui ampliada, que iguala a uma 27 só em uma marcha, que é a marcha que às vezes muita gente às vezes acaba colocando 27 marchas, mais por causa da última relação só, que é para pegar subida, do que para usar o miolo das marchas, tá? Tem muita gente que às vezes coloca 27 marchas, mas usa, em cicloturismo principalmente, ou em cidade, a gente usa 4, 5 relações, tá? Não é muito mais do que isso, tá? O que acontece é que na 27, já é para o esportivo, a bike começa a ficar mais precisa, que aí é para ganhar performance, para poder treinar e assim por diante, tá? Então, tem essa relação que você tem que ver o que te serve mais, tá? Uma coisa que tem que sempre pensar, que eu gosto de falar para as pessoas, é o seguinte: em bicicleta, quanto mais caro é o grupo, menos ele dura, tá? Grupos voltados para a parte esportiva, tipo XTR, X9, eles têm uma durabilidade menor, porque eles são feitos para ser mais leves e assim por diante, então óbvio que ele vai durar menos, tá? Então, por isso que eu digo, às vezes o 24 é uma relação custo-benefício e durabilidade muito boa, tá bom? Bom, fora isso, pensando no uso dessa maneira, você escolhe o quadro também, tá? As variáveis do quadro são peso, geometria e durabilidade, tá? Então, o que acontece? Um quadro, em termos de liga de alumínio, você tem uma série 6.000 e a série 7.000. A 7.000 eles conseguiram fazer uma liga de alumínio, que eles conseguem fazer paredes mais finas com a mesma dureza, tá? E aí o quadro fica mais leve, consequentemente mais caro. A linha 6.000 dá uma relação boa de peso com durabilidade, tá? Ainda existiria uma outra questão, que é o hidroformatado, que é a parte central dos tubos aqui, ela é mais fina do que as bordas, vão ter que a solda, tá? Isso também ganha peso, obviamente sobe o preço também. E aí na geometria você tem que ver alguns detalhes, do tipo, esse aqui é um quadro tradicional feito para o dia a dia, para bike de cidade ou cicloturismo. As bikes de XC, de cross country, que às vezes o pessoal gosta de competição, a geometria hoje, esse tubo aqui é um pouquinho menor, aqui é um pouquinho inclinado para baixo,
que dá uma geometria maior, o pessoal fazer curvas mais curtas, em single track, aquela coisa para competir. Tá? Uma outra variação também é no ângulo aqui da onde vai o garfo da frente. Quanto mais a roda for um pouquinho para dentro, a bike fica mais arisca, mais faz curva, melhor. Então ele vai mais para frente, ele pega uma inércia maior e as curvas ficam mais largas. É chamada, às vezes o pessoal chama de uma bike caminhão, faz curva larga. Só que em estradão, quando você pega estrada para viagem, às vezes uma bike dessa dá uma inércia legal e te adianta a vida. Tá? Então, esses detalhes, aí tem alguns detalhezinhos, tipo, tem essa daqui para viagem, legal, porque ela, como ela é mais aberta, ela cabe 2 caramaiolas, tem furação para colocar bagageiro, tá? E assim por diante. Então, pensando no uso, você vai para ver uma geometria que é interessante e, obviamente, o preço do quadro. E aí também vai ver o grupo que você vai usar. Aí é preciso fazer o casamento dessas duas coisas, o quadro com o grupo, porque tem algumas coisas no quadro que influenciam na escolha do grupo. Tá? Mesmo que você escolha um grupo X, vamos supor um grupo Alívio ou X5, dentro desse grupo, dessa marca, dessa qualidade do grupo, existem variações de câmbio dianteiro, tipo alimentação superior e alimentação inferior. Um exemplo prático, se a bike é feminina, você quer fazer um quadro que esse tubo aqui é aqui para baixo. Tá? Então, consequentemente, a alimentação no câmbio dianteiro é por baixo. Então, esse carinha aqui tem que ser alimentação por baixo, não por cima, como é nessa bike aqui. Então, o que você tem que ver é o uso, aí você decide qual o grupo que você vai usar, vai primeiro para o quadro, decide o quadro, depois volta para o grupo para fazer o casamento. Tá bom? Feito essa brincadeira, tá? E antes de comprar o quadro, quer dizer, isso é escolha. Aí na hora de comprar o quadro, você precisa fazer uma única medida para não comprar o quadro errado. O quadro tem que estar no tamanho certo para cada pessoa. Esse tamanho é chamado, que o pessoal faz, de bike fit. Só que mesmo antes de você ir numa clínica de bike fit e fazer o ajuste final, do tipo tamanho de mesa, tamanho de pedal e esse tipo de coisa, é necessário você estar com o quadro no tamanho certo. Isso é dado pela altura da sua perna. Tá? Você mede o cavalo, você coloca um livro no meio das pernas, encosta uma parede, faz um risquinho e mede até o chão a distância que tem a tua perna, e aí, por uma tabela, você chega ao tamanho do quadro, 16, 15, 18 polegadas. Tá? Aí, obviamente, o canote dá o ajuste fino, e depois, pelo tamanho da mesa, a gente faz o ajuste para frente. Tá? Então, tendo isso, aí você compra o quadro, do quadro você vem para o grupo. Tá? E aí você vem com essas características, a alimentação aqui. Esses detalhes, como isso daqui, tá, a mesa e tudo mais, a gente vai explicar passo a passo na montagem. Então, mesmo... não é depois de ver só esse vídeo que você sai para comprar as peças para depois ver o resto. Veja o DVD inteiro, tá, para saber detalhes de cada peça, que a gente vai apresentar em cada vídeo, porque senão a coisa fica muito extensa. E aí você sai para comprar as peças para depois montar a bike. Tá? Bom, feito todos esses ajustes, tá? Aí você tem o quadro, tem o grupo, aí você começa a montar. Tá? Outros detalhes que não estão mostrados aqui, que você tem que pensar também, é da montagem da roda. Hoje a gente só usa a área de parede dupla, porque é mais resistente, o preço já está bem razoável. Tá? Os cubos, obviamente o cubo de blocante com esfera, tá? Você consegue uma resistência legal. Assim, a sua bike vai ficar com um preço legal e com uma durabilidade grande. Essa é a ideia para montar a bike em casa. Tá bom? Então, pensando tudo isso, veja o resto do DVD e aí você começa a fazer o seu planejamento para valer.